Nossa entrevista de hoje vai falar sobre o direito do mar. O que diz a legislação, como são os processos relacionados ao tema que chegam à Justiça. Para nos explicar sobre o assunto, nós estamos recebendo o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, João Moreno Pomar, que é especialista no tema. Desembargador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e eu começo lhe perguntando o que é e como funciona o direito do mar. O direito do mar é um ramo do direito internacional, né? E o seu estudo procura enfocar sobre todos os aspectos da utilização do mar, aspectos econômicos, aspectos ambientais, aspectos de navegação, né? Nas relações entre os estados. É um ramo, então, do direito internacional e, mais especificamente, do direito público, embora alguns reflexos no direito privado também. E no plano jurídico, como é que a gente pode destacar a aplicação do direito do mar? Veja assim, o mar ocupa mais de 70% da superfície, né, da Terra, e mais de 60% de toda a população do planeta vive em regiões costeiras, tá? E, em consequência disso, é evidente que há importância e reflexos jurídicos na área da especialização do direito internacional e do direito do mar. Então, a matéria toda hoje está disciplinada pelas convenções internacionais. E a ONU é a organização, né, de estados que busca a harmonização entre os estados membros, né, para disciplinar a utilização, né, desses recursos, aspectos de proteção ambiental, também aspectos de navegação comercial, né, da navegação também de embarcações, de navios de guerra, enfim. Essa utilização toda basicamente é feita mediante os ajustes das convenções propostas pela ONU. E, desembargador, como é que a gente pode situar o direito do mar? Como eu me referi, ele se situa dentro de um ramo mais amplo do direito, né, que é o direito internacional. Eu disse também que tem alguns reflexos na sua utilização no direito interno. Mas o estudo dessa disciplina mesmo, ele é voltada para esta relação internacional. Alguns reflexos que eu me referi, eu lembro agora que está ocorrendo nos Estados Unidos um problema muito sério, né, de vazamento de petróleo num posto de exploração de petróleo. E veja bem, o interesse nessa catástrofe, nesse evento que ocorre nos Estados Unidos, não interessa apenas ao Estado que diretamente está sendo afetado pelas notícias da expansão, né, do petróleo. O mar, em função da sua amplitude, em função do ambiente que se presta para a vivência dos seres, né, marinhos, são de interesse, então, de todo o planeta, né? E daí a preocupação, os olhos de todo o mundo sobre aquele evento que lá se realiza. Aqui no estado nós tivemos fenômenos como a maré vermelha, né, na região sul do estado. Tivemos um incidente também há poucos anos do famoso caso Bahamas, né, em que um navio atracava aqui na região sul com um defeito de sua manutenção e com equipamentos químicos, né, capazes de, com o vazamento, afetar todo o equilíbrio, né, do ecossistema da região. Então, veja bem, embora situado no plano da relação internacional, uma vinculação de que essa embarcação não era nacional, não era brasileira, e de havia um reflexo local que acabou levando a esfera do judiciário, né, brasileiro, federal, no caso que era a competência, a adotar providências para que fosse minimizado ou evitado maior catástrofe em função daquela situação, né, particular. E, desembargador, quais as principais legislações que tratam deste tema? Basicamente, as convenções internacionais. O último diploma desta área é a Convenção do Mar, que se chama, né, que é a Convenção da ONU, que foi firmada em 1982, né, na Jamaica. Então, são cerca de
120 laudas de regulamentação, né, que obriga os países que são firmatários dessa convenção. E quando tem um conflito, desembargador, como é que funciona esse direito quando envolve, por exemplo, vários países banhados por um mar, nesse caso que está acontecendo com os Estados Unidos? Veja bem, o tema tem origem nessa necessidade, nessa habitualidade da ocupação dessas áreas costeiras, tá, como tradição da civilização, né, humana. Em torno do início da Idade Média, havia uma grande discussão provocada por um conflito que havia entre a Itália e a Inglaterra em relação ao uso do mar. Naquele momento ali se destacavam duas teorias, uma de interesse, né, da Inglaterra, do Mare Clausum, e o outro defendido no interesse da Itália e defendido numa obra Mare Liberum, de Hugo Grosso. Aquele conflito de interesses que a gente sabe que no fundo sempre há um reflexo, né, econômico, né, o interesse de um Estado ou outro de ampliar a sua base de atuação e de exploração das riquezas, né. E isso ensejou, então, um despertar maior em que se discutia o limite da interferência de um Estado, né, na exploração e no domínio, ou seja, até onde iria a soberania territorial no caso de um Estado. E é peculiar a evolução desse conceito quando se dava como uma referência de medição da extensão territorial, né, de um Estado, através do campo visual, através do alcance de uma bala de um canhão, né, postado em terra. E pela primeira vez passava a se discutir uma intenção, né, dos Estados em ampliar essas áreas para uma dimensão, espero que me consta na época, em torno de 100 milhas. Então veja bem, estou falando isso em função, né, de um reflexo da pergunta que tu me fazes, né, que é a necessidade de uma harmonização entre a convivência dos Estados que têm costa para esse mar. Hoje a matéria está, pela própria intervenção da ONU, disciplinada numa limitação de 12 milhas, né, para o mar territorial e 24 milhas para as zonas continental, né, que são subsequentes, até se chegar à plataforma continental, que aí sim atinge então mais 200 milhas. E nesse espaço então é que se disciplina a atuação, né, gradativa, né, de um Estado para controlar a aproximação, né, de embarcações estrangeiras, tanto na parte marítima como na parte aérea, né, e o direito de exploração das riquezas naturais. Então, não tem como fugir toda a discussão desta convenção, né, do mar, de 82, que vem atualizando essas discussões e disciplinando a atuação dos Estados. Sem deixar de destacar também a preocupação dessa normatização quanto à preservação, né, ambiental, que é tema, né, incrementado praticamente em meados do século passado. E desembargador...